Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Oi pessoal! A gente vai fazer esse vídeo aqui para falar um pouco da primeira semana, como que foi a adaptação aqui nos 7 primeiros dias da Irlanda, como que tá sendo isso hoje, as novidades e tudo mais que a gente tem feito ao longo dos dias, né? Então, começando aí, para quem não sabe, nós estamos na região de Swords, que é uma cidade ao norte de Dublin, né? Considerado a grande Dublin, né? Então é uma cidade menorzinha, tem toda uma estrutura, mas demora um pouquinho para chegar na capital, né? Então nós estamos estudando no centro de Dublin, em D2, né? A nossa escola fica ali na região do Temple Bar, que é uma região bem turística, né? Onde tem toda a parte de pubs, bares no geral, e é bem bacana, mas a viagem é um pouco longa, né, Tu? Então a gente acaba pegando um transporte, um ônibus aqui, onde ele passa por vários pontos, então você gasta quase 1h10 mais ou menos, e lembrando que a gente também tem que andar uns 10 minutinhos no centro, então acaba sendo bem cansativo, né? A nossa aula aqui em Dublin é das 9 da manhã até as 13h30, então o professor acaba liberando uns 10 minutinhos antes, aí a gente saindo 1h30, normalmente a gente chega na acomodação à tarde, umas 15 horas, né? E aí pela manhã a gente sai em torno de umas 7h10, 7h15 para não chegar atrasado às 9 horas, porque tem um trânsito no horário de pico lá em Dublin, né? Bom, falando um pouquinho então da escola, né? Então nosso primeiro dia de aula foi na segunda-feira, a gente fez um boas-vindas primeiro pra gente conhecer algumas pessoas, e depois a gente foi direcionado para a sala que a gente ia ficar. Eu e o Paulo estamos no mesmo nível, então a gente ficou na mesma sala. Então de brasileiro na sala só tem nós dois, e aí são 5 chineses, uma chilena e uma turca. Tá chovendo muito. Agora a gente tava no sol gravando aqui em Swords, no castelo, e tava um sol muito bonito, mas aqui na Irlanda o tempo muda com frequência e já tá garoando, galera, garoando, chovendo, começando a forte, né, inclusive. E aí contando um pouquinho também, aprofundando, na escola 24 horas em inglês, gente. Chega lá... Desde a recepção até a aula, não tem uma mata, ninguém fala a sua língua, até porque só tem nós dois brasileiros, então só a gente fala, né, português. Então tudo que o professor vai explicar, o que é para fazer, como fazer em inglês, na recepção, se você vai retirar alguma dúvida em inglês, a coordenação é em inglês, então e-mails que mandam em inglês, então você é forçado realmente inserido na língua. Então isso por um lado é muito bom, né, porque você vai aprender cada vez mais, que você vai ter que entender para se comunicar, e por outro lado é um pouco intimidador, vamos dizer assim, porque você quer se expressar e às vezes não consegue se expressar, mas nada que com paciência ali, eles são super solícitos, então se eles não estão entendendo o que você está dizendo, eles pedem para você repetir, às vezes só soltando algumas palavras eles já entendem o que você quer, então já ajuda também. Então é muito legal. O nosso teacher é Irish, né? Então ele é irlandês, então ele é um cara que já dá aula há uns 10 anos, então ele, só na empresa lá na escola ele tá há 10 anos, ele contou, então ele é super tranquilo, ele desenrola, como a Tu comentou, nós temos um mix de nacionalidade, para nós fica um pouco mais fácil, porque a gente utiliza o mesmo alfabeto que o inglês. Para os chineses, que são nossos pares de sala, né, é um pouco mais difícil a fonética, mas a gente desenrola. Essa primeira semana, inclusive, a gente teve um probleminha no meu e-mail, eu não estava recebendo o acesso para o aplicativo, aonde a gente precisa acessar para ver as lições, para fazer a carta da imigração, carta do banco, e para resolver esse problema em inglês foi uma loucura, né? Então eu mandei um e-mail, traduzi, depois eu tive que falar com a coordenadora não fala português, a recepção, mas a gente conseguiu resolver. Então é muito o que a Tu fala, né? A gente tem que se desafiar constantemente e não ter medo, porque aqui todo mundo tá para aprender, então independente se a gente tem um pouquinho a mais ou a menos, todo mundo tá no mesmo nível, erra todo mundo junto, é uma dinâmica bem bacana. Na aula a gente tem escola mesmo, eu falo que a gente aprende somente matemática que não, mas a gente aprende geografia, aprende história, aprende um pouco da gramática do inglês, então é bem completo. Tem algumas dinâmicas, nosso professor utilizou Kahoot essa semana para brincar, a gente faz stop também, o jogo da forca, jogo da forca, bingo cruzada também, como que é caça-palavras. Então toda a aula é estruturada assim, você começa, chega, tem uma atividade no livro e ele vai numa parte, depois ele vai pro fundo, depois ele utiliza a gramática, não tem como você se preparar em casa e falar, eu vou fazer essa lição, porque você não sabe como que é, e na hora ele acaba introduzindo algumas dinâmicas,
Aí no final, depois do intervalo, ele também faz outra atividade e também faz algumas dinâmicas para que fique mais dinâmico a aula, né? Não fique tão cansativa, porque é uma carga até teoricamente um pouco maior que as demais escolas, né? Então é bem bacana que a gente acaba se aprofundando mais, né? Bom, então falando ainda da nossa semana, né? Então, desde lá, né, que a gente estava no Brasil, a gente entrou em alguns grupos de acomodação, né? Como vocês sabem, a gente veio com a acomodação temporária da escola, da agência. Então a gente tem que procurar uma acomodação fixa, e quanto mais rápido você conseguir, melhor né? Porque você consegue ir na imigração, consegue abrir a conta no banco, consegue trabalhar. Então esse é o primeiro passo que tem que ser feito. Então a gente já mandou mensagem para algumas acomodações que a gente achou interessante, começou a visitar algumas acomodações para entender como funciona, estrutura, localização, enfim. Então esse é o primeiro passo que você tem que fazer aqui, né, antes mesmo de começar a trabalhar, até porque você tem que saber mais ou menos onde você vai morar para saber se o trabalho vai ser fácil acesso, né? Então é importante ter esse primeiro contato aí com as acomodações para facilitar depois ali as outras partes da parte legal que precisa ser feita aqui na Irlanda. E aqui na Irlanda também é tudo à base de carta, né? Por mais que seja um país bem tecnológico, tudo que é enviado é pelo correio, então eles precisam do AirPost, né? O QR Code lá, o código, eu acho que postal, para que eles consigam enviar as cartas e também os documentos necessários para você continuar a sua estadia aqui na Irlanda. Logo quando nós chegamos aqui na Irlanda, chegamos no sábado, às 17 horas, a gente só colocou as nossas malas na acomodação, e em Swords tem alguns mercados aqui próximo da nossa acomodação. A gente já foi no mercado, já utilizamos nosso cartão, já tentamos desenrolar um pouco do English aí, então fizemos a primeira compra, e aí descansamos um pouquinho, dormimos. E desde o Brasil a gente já tinha pesquisado a Católicos de Dublin, né, que é a comunidade católica aqui de Dublin, e a gente falou que, em forma de agradecimento, né, a gente iria no primeiro dia do domingo já para a missa. Pegamos o ônibus aqui, fomos direto para o centro, jogamos no Google Maps, e aí chegamos lá, almoçamos, encontramos nosso amigo Vinícius, que nos super acolheu. A gente foi almoçar, bem bacana, conhecemos um pouco do centro movimentado no domingo e fomos para a missa. Então a missa bem lotada, é uma comunidade bem forte, gostamos bastante, fomos super bem acolhidos. A gente acabou falando com o Frei também, Sim. Algumas pessoas da comunidade, então nós ficamos muito felizes, porque é algo que a gente colocou como objetivo de seguir indo aqui na igreja, porque a gente já participava lá no Brasil. Então, independente da correria, a gente também vai se manter firme e forte nas atividades. Lógico que não, por enquanto, no início, conhecendo um pouquinho, até porque a gente não sabe onde que vai ficar localizado, né, a nossa residência, mas a gente pretende ir todos os domingos enquanto tiver possibilidade, com certeza, né? Isso. Na segunda-feira, seguindo, nós fomos, depois da aula, a gente teve o Walking Tour com a nossa agência, que foi bem bacana. Esse Walking Tour é onde a agência mostra os pontos mais importantes, como lojas, não somente pontos turísticos, né? Porque para quem muda de país, vai fazer um intercâmbio, é necessário saber o que é para fazer, né? Aonde vai no correio, aonde faz o cartão, o Lipcard, aonde vai comprar coisa, qual que é a melhor loja. Então, a agência teve um Walking Tour conosco, e nesse dia mesmo a gente já pegou o nosso Lipcard, que é o cartão do estudante aqui, como se fosse um bilhete único aí em São Paulo. Então é bem bacana, porque a gente paga €1 de passagem, e no primeiro dia a gente já tinha pedido esse cartão mais um convencional aqui no centro, que é um mercadinho, como se fosse um Oxxo, né? Mas a passagem de Swords para Dublin, se for no convencional, é €2,60, né, Tu? Isso. E aí é um pouco mais caro, e a gente sabe que, por enquanto, que a gente não tem a renda em euro, qualquer dinheiro que sair é muito caro, então a gente precisou fazer o mais rápido possível. O Lipcard foi super tranquilo, a agência já tinha mandado o link, né? Nós fizemos esse cadastro já, e aí no primeiro dia a gente foi, apresentou a cartinha. Eu acredito que nós ficamos nem 5 minutos no prédio. Você só mostra o código, né? Você faz o cadastro, aí você tem que pagar €10, 5 pelo cartão, e 5 já fica de crédito para você passar no ônibus. E aí você só mostra o número que você recebe por e-mail, ele confere, ele pede a carta da escola para confirmar que você é estudante mesmo, e aí ele manda em outro guichê lá só para fazer a impressão do cartão. Você tem que mandar uma foto para sair igual o cartão de São Paulo, né, do SP Trans, que tem a fotinho de estudante. E aí eles fazem a impressão do cartão, já vai estar os €5 lá de crédito, aí é só você usar. E aí depois, para recarregar, é pelo próprio aplicativo. Então tem um aplicativo no celular que você encosta o cartão, ele vê quanto tem de crédito,
E aí lá você consegue fazer a recarga também por lá e recarregar só encostando o cartão também no celular, é bem prático. Depois do Walking Tour com a agência, nós encontramos o Vinícius, nosso amigo aqui em Dublin, né? E aí a gente foi fazer outro tour, mas aí é para resolver algumas outras coisas, como dicas de quem já tá morando aqui há um tempinho. Então vocês podem perceber, a gente já tá com as blusas novas. Foi necessário, a gente tentou economizar o máximo possível, trouxemos as nossas blusas, mas realmente é como todo mundo fala. A blusa do Brasil, teoricamente, é uma segunda pele aqui. A gente, devido ao vento, não tem como andar somente com blusa do Brasil. A gente teve que esbolsar, até acredito que foi barato dentro dos valores, do contexto aí brasileiro. Então é uma blusa bem reforçada, tanto a minha como a da Tu. Então vale super a pena. É que ela é impermeável, né? Ela aquece um pouco também, né? Mas a função dela mesmo é ser impermeável. Então, tipo, a gente pode tomar chuva, ó, só tá molhada. A gente tá tomando chuva agora, que tá garoando aqui no castelo. Ela não molha a roupa de dentro, então é muito essencial aqui. Por mais que você tenha blusas boas do Brasil, quentes mesmo, mas na chuva não vai ter efeito. Então tem que comprar esse casacão aqui, impermeável para dias de chuva, que é quase todo dia. Então você vai carregar ele quase todo dia, então é essencial. E aí também, quando a gente voltou, inclusive já do centro, a gente já tinha pegado o ônibus sozinho no domingo, foi tranquilo, a gente passou no mercado lá também no centro, no Lidl, foi o Lidl, né, Tu? Foi. E aí a gente fez uma compra um pouco maior para abastecer a semana, o Vini nos ajudou, deu algumas dicas de alguns produtos que vale a pena, e chegamos aqui em casa, bem tarde nesse dia, a gente saiu aqui, era 7 horas, voltamos 8h30, cansados, literalmente. 7 horas da manhã e chegamos 8h30 da noite. E aí quando a gente chegou aqui tava mó chuva forte, e aí foi aquele momento que eu falei, eu não tô preparado para esse frio, literalmente. E aí passa um cara do meu lado correndo, sem blusa, sem nada, e eu falei, é loucura, mas... É adaptação. Adaptação. E aí o curioso é que dentro do ônibus também, o transporte, você consegue avaliar muito como que é o contexto deles, né? O convívio, a região que nós moramos tem muita gente que pega o ônibus e não é local Irish, né? É muito imigrante, você vê alguns africanos, a galera da América Latina, então... Ouvimos português no ônibus, ouvimos português, bastante brasileiro. Ouvimos também outras línguas aí mais pro leste da Europa, então é um mix salada, literalmente, aí de língua. Na nossa acomodação temporária também, né? Tem 3 brasileiros fora a gente, um casal que é da mesma agência que a gente. Tinha a Tamires também, que quando a gente chegou ela estava na acomodação, mas aí ela conseguiu uma acomodação fixa, então ela já saiu. Nós temos 2 venezuelanos, que é o Jesus e o Juan. Aí nós temos um casal da Honduras. Nós temos Tem a mãe e o filho lá de Portugal. A Panina, que é de Portugal. E tem 2 moças, que é a Carla e a outra, não recordo o nome, são espanholas. Tem um rapaz também da Espanha. E também tem o argentino que faz o argentino tour, que faz o tour, né? E também tem o Luiz, que ele teoricamente é o zelador do prédio. Ele mora aqui, ele já trabalha da casa. E ele é mexicano. Então é muito legal a salada. A gente aprende inglês com os hispânicos, com os locais, então é uma mistura, porque você acorda já dando bom dia. A gente estava até dando risada essa semana, que o Robert é o brasileiro que às vezes pega ônibus com a gente, super parceiro de BH, tá super nos ajudando aqui no início, e aí quando ele chega, ele já dá good morning, good night, e a gente automaticamente responde em inglês, porque às vezes a gente não raciocina mais em português, a gente já pensa em falar direto com o inglês, porque a gente pensa que é de outro país, né? nem lembra que é brasileiro, mas é legal, que força muito a gente a aprender na tentativa e erro, né? Então é muito isso, sabe? Você vai estar ali 24 horas errando, mas entendendo que você está evoluindo passinho a passinho, né? Porque eu acho que é o processo que tem que ser feito. E aí na sequência, na terça e na quarta, a gente saiu da escola e veio direto para acomodação. Até porque a gente estava bem cansado, os 3 primeiros dias foram muito intensos, sábado, domingo e segunda, né? Então a gente precisou focar em organizar, estudar, até porque aqui tem uma avaliação toda semana, teoricamente, na nossa escola, então é bem bacana que você tem que estar todo dia estudando pelo menos ali 1 hora, 1h30 depois, quando chega em casa, né? Na quinta a gente foi pra escola, na volta a gente veio pra casa pra lavar roupa. Com a roupa, foi engraçado porque lá no Brasil a gente já tinha decidido não comprar uma lave seca, a gente nunca teve, até porque a gente estava na economia pro intercâmbio, então a gente colocou as roupas, tudo, né, a roupa preta lá e colocou na potência e aí... Na verdade aqui não é uma lave seca, não é uma acomodação que a gente tá, é uma que só lava e outra que só seca.
E aí a gente tirou da lavagem e colocou para secar, beleza. E aí a gente foi participar de um workshop da agência, que a gente estava vendo a questão de currículo, essas coisas lá, como fazer entrevista, né? E aí, quando a gente foi retirar as roupas, beleza, tava super seco, né, e tudo mais, e todas as roupas bem bonitinhas e cheirosas. Aí, quando eu fui pegar algumas cuecas minhas, né, então eu acabei percebendo que elas encolheram, então foi engraçado. Então, essa é uma das histórias, assim, cômicas, mas tem outras coisas também no mercado que a gente acabou aprendendo, né, de tentativa e erro, como carne, o né? hambúrguer apimentado que a gente comprou, a gente foi ver só na hora de comer, que era apimentado. Que mais? Teve o papel higiênico que nós compramos errado. Ao invés de comprar o papel higiênico, a gente comprou papel toalha, mas tá tudo bem. A gente Depois a gente foi no comprou mercado outro, e né? comprou papel higiênico. É bom que a gente já tem outro de reserva, né? Se precisar de alguma coisa. Então é tentativa e erro. E aqui o engraçado que também é... Lógico, no Brasil era possível isso, mas é bem raro da gente ver acontecer. Até porque as pessoas têm o costume já de levar aquela sacola retornável, né? A gente trouxe as nossas sacolas do açaí, mas se você quiser comprar alguma coisa e sair com o produto na mão, é bem tranquilo. Às vezes a galera faz um malabarismo, coloca tudo na blusa e vai que vai. Coloca na mochila. Coloca na mochila, a gente já fez isso também, então é bem bacana isso, né? E aí chegou sexta-feira para fechar aí a semana, teoricamente, a primeira semana de aula, né? Nós realizamos atividade, o professor falou que teria um teste, né? Um teste da semana, do resumão, a gente estudou na quinta, toda aquela pressão, pensando que era uma prova, um Enem, alguma coisa, mas foi uma coisa bem tranquila, né? Até porque não era uma avaliação para subir de nível, era uma coisa mais para ver se você tinha... relembrar. Uma revisão, né? Uma revisão, né? E aí, depois que a gente terminou a aula, a gente fez até uma dinâmica ontem, nós decidimos bater perna, né, aqui em Dublin, né, para conhecer, aqui não, né, a gente está em Swords, né, lá em Dublin, para conhecer os pontos turísticos. Nós já tínhamos passado pelo Temple Bar, né, com o time da agência, mas não tinha tirado foto, não tinha andado, então, eram alguns pontos que a gente queria conhecer, que era a Catedral de São Patrício, né, São Patrick's, e também tirar uma foto, mandar o link, né, porque, para quem não sabe, o Temple Bar é o ponto turístico da Irlanda, né? Então tem um site que a gente coloca lá na internet e aí ao vivo tem uma câmera de quem está passando. Então nós mandamos para os nossos pais, mandamos para alguns amigos e eles conseguiram visualizar a gente ao vivo. Então foi bem legal, cara. É uma coisa que você fica passando anos. Eu pelo menos fiquei 2 anos olhando essa câmera e um dia estar na internet é bem bacana. E aí a gente bateu uma perna lá no centro, tomamos um sorvete bem bacana também, bem gostoso. Almoçamos lá no shopping. Almoçamos no Stiffy Shopping? Stiffy Green Shopping, não sei, é perto do parque. Fomos no parque também? Fomos no parque, no Stiffy Greens, né? E aí a gente conheceu não, encontramos uma pessoa que é bem querida por parte nossa aqui, a gente vem acompanhando ele há uns 2 anos, é o Fala Nações, o Nations, que Speak Nations, que é um cara super bacana. Pablo. É o Pablo, ele era lá de Taubaté, de São Paulo, ele tá aqui na Irlanda há uns 2 anos e meio. Passou pela vida de intercambista, já tá aqui trabalhando com as agências, super solícito, um cara sensacional mesmo, de um bom coração, parou, conversou com a gente, abraçou, tirou foto, deu super dicas, falou pra gente pegar alguns processos, fazer assim. Então realmente a gente quer até aproveitar aqui e agradecer ele, não sei se ele vai ver o vídeo, mas independente, a gratidão é muito, e a gente ficou super feliz em vê-lo, em encontrar no meio do dia a dia ali em Dublin. Então é bem bacana ter a possibilidade de encontrar alguém que você acompanha quase 3 anos aí na internet, né? Sim. E aí depois viemos pra casa, tranquilo, né? E é isso aí. Aí a gente foi no shopping aqui Fomos no shopping também pra conhecer, né? A gente passava da frente de ônibus. E aí a gente decidiu, como tava com tempo, não ia ter tarefa, atividade, né? Final de semana. Da escola, mas a gente vai estudar mesmo assim daqui a pouco. A gente parou lá para conhecer um pouco do shopping, para entender o que tem lá, e a gente viu que é um super shopping, tem muitas coisas, muitas lojas, entramos em várias lojas lá. Inclusive, na próxima semana vai ter um vídeo falando um pouquinho aqui de Swords e também do shopping. E a gente viu que tem um correio lá, né, que manda as coisas. A gente trouxe 2 livros pra tia do Paulo, que mora na Grécia. E aí é bom que a gente descobriu que lá tem pra mandar pra ela
Então foi bem bacana. Foi legal, a gente acabou de postar, né? A gente entregou, né? A gente tá no sábado, então esse dia que a gente tá gravando esse vídeo. Então, fomos no correio, a galera foi super solícita também. Super ajudou, então foi muito fácil. Coloquei lá o inglês em prática, anotei, pedi o endereço da minha tia lá na Grécia. E aí vão enviar os livros que a gente trouxe do Brasil para ela, né? Então tá chegando aí, tia. Então é bem bacana, no dia a dia, se perguntar as coisas assim, tá com dúvida, o valor, perguntar o que tem de ingrediente. Então aqui na Irlanda, teoricamente, lógico, é importante ter um idioma, né? A gente recomenda você estudar desde o Brasil, ter pelo menos uma base, porque quanto maior o nível do teu inglês, mais possibilidades e mais portas vocês terão quando chegar aqui em Dublin. Mas não é um bicho de sete cabeças, você tendo um chip, né, da Tri ou de qualquer outra operadora da região da Europa, você consegue utilizar o tradutor, você utiliza o Google Maps, você tem que ter uma noção de localização, porque aqui você anda muito a pé, você também tem que pegar ônibus, então ônibus tem as informações na internet também, então é bem bacana que a gente consegue sobreviver, né, e saber que a gente não tá sozinho, né, e quando eu falo sozinho não é só de brasileiros, né, tem várias nacionalidades aqui que são muito mais difíceis os idiomas e as pessoas estão superando os seus medos, então é bem bacana que a gente acaba trocando essas experiências, amigo que vem de outro país, conta um pouco da situação, então a gente não tá sozinho no mundo, então vale muito a pena se desafiar. Então para a primeira semana eu acredito aí que pro fechamento foi um fechamento bem legal, de muitas descobertas, muitas coisas engraçadas, algumas situações também que a gente ficou meio nervoso, mas isso é normal. Quando eu falo nervoso, de ansiedade, né, de falar como que faz agora, mas eu sempre brinco com a tua, a gente vai aos pouquinhos, um degrau de cada vez, até porque aqui é um contexto muito de recomeçar, né? A gente, lá no Brasil, a gente tinha história de empresa, trabalhava, família, todo mundo conhecia, mas aqui a gente está recomeçando, então ninguém conhece o Paulo Atuana, a gente também não tem a experiência, não tem um idioma avançado, então a gente precisa ir evoluindo aos pouquinhos e pouquinhos, né? Exato, e o que eu acho mais legal e que me surpreendeu bastante é que assim, eu tinha muito medo, receio de chegar aqui, não conseguir falar e me desesperar e tipo, quero voltar. E em nenhum momento eu senti isso, porque aqui você não precisa, como eu posso dizer? Claro que você precisa saber falar inglês, porque aqui é a língua oficial deles, mas não é porque você não sabe falar que eles vão te ignorar, não vão te responder e vão ficar bravos com você, enfim, pelo contrário, eles super tentam te ajudar, falam com calma, e o que eu sempre imaginava era, como ele vai falar inglês, eu vou ter que traduzir para o português para pensar como eu vou responder em português, para traduzir para o inglês para responder para ele. Então, tipo, você fica meio que desesperado e não é isso, você... por exemplo, na aula o professor fala e você não precisa primeiro traduzir para o português, às vezes você faz associações das palavras que você já conhece e aí você entende o que ele está perguntando e aí você responde. E se você não souber responder em frase, aí você já pensa e solta palavras e ele vai te entender e vai falar que tá ok ou não é isso, e te explica de novo. Então eu acho que isso também é o que acalma bastante, pelo menos o meu coração, que estava bem angustiado para vir para cá por não falar, né? Então eu não sabia como as pessoas iriam reagir com isso. E é isso aí, galera. Vocês perceberam que agora o sol voltou. A gente estava 10 minutos gravando atrás, uma garoa, uma chuva forte, e agora voltou novamente. Então aqui na Irlanda abre sol, cai chuva, abre sol, cai chuva, a gente tem que estar preparado para tudo, mas é muito legal, o sabadão tá bonito. Continue nos seguindo aí, nos acompanhando. Eu sempre falo com a Tu que nós não somos youtubers, não somos blogueiros, a gente só quer compartilhar a mesma experiência com nossos familiares, com os amigos, para entender um pouquinho como que é a vivência do outro lado, tirar as dúvidas. Então tenham interação conosco, comenta aí, manda mensagem na caixinha, vê o que vocês querem que a gente grava. Lógico que a gente tem várias coisas para resolver, é a primeira semana ainda, tem muito desafio para acontecer, mas a gente está aí de peito aberto, a gente quer realmente arregaçar as mangas, começar a trabalhar e colocar em prática o quanto que a gente planejou tudo isso, e venham com a gente, né? Curtam esse momento com a gente. Logo mais vai ter outro vídeo aí que a gente vai apresentar um pouco o Castelo de Swords, a cidade de Swords, a região aqui que é bem bonita. Então agradeço aí pela atenção, continue conosco, um forte abraço, saudades para todos do Brasil. A gente está aqui orando, rezando e torcendo por vocês, então vamos que vamos, né? É isso aí, então curtam, compartilhem, comentem.
encaminhe para alguém que tem interesse de fazer intercâmbio, porque o nosso objetivo, como o Paulo falou, não é ser youtuber, não é ser blogueiros, blogueiros, né? É mesmo repassar as informações, da mesma forma que teve outras pessoas que fizeram a mesma coisa, repassaram essas informações, é o que a gente quer fazer, repassar essas informações cada vez mais fresquinha, né, do tempo atual, para ajudar as pessoas que têm interesse, que querem fazer intercâmbio ou que nem sabem o que é um intercâmbio e, enfim, assiste um vídeo, acha interessante, às vezes tem interesse em fazer. Então esse é o objetivo do nosso canal também, além de compartilhar com a nossa família, para eles sentirem a gente mais perto deles. Isso aí, então o importante é passar sempre conhecimento pro outro, ajudar, né, que independente aonde a pessoa está, não é o limite, a gente precisa realmente abrir a mente, buscar e vamos que vamos, tá bom? É isso. É isso aí, galera, brigadão, forte abraço! Tchau, tchau!